Som. Então, muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui aprendendo sobre inglês, desenvolvendo habilidades novas, diminuindo as possibilidades de desenvolver Alzheimer, caduquice, coisas e outras doenças do cérebro. Parabéns. Estudar não é fácil, não é uma decisão fácil, embora a gente dê tudo da gente aqui para a gente conseguir fazer com que seja um caminho mais tranquilo, mais easy. Hoje a aula vai ser bem mais... A aula será menor do que ontem, na verdade, porque hoje nós não vamos falar mais sobre fluência e tudo. Acho que o que eu tinha que explicar, eu já expliquei. A gente vai continuar aqui com o nosso conteúdo de inglês. Então, hoje a aula vai ser uma aula mais rápida, mais tranquila. Vamos que vamos aprender. Qual que é o pilar número 2 do inglês? O pilar número 2 do inglês é que os verbos vão ao infinito e o além, igual Buzz Lightyear do Comando Estelar, para quem lembra aí do desenho do Toy Story. Que história é essa de que os verbos vão ao infinito e o além? Pense aqui comigo. Quando você diz assim, olha, eu jogo bola. Eu jogo bola. O verbo jogar na frase eu jogo bola. Eu jogo bola. Essa frase está no presente, no passado, no futuro ou no futuro do pretérito? Que eu jogo bola. Isso é presente, né? Eu jogo bola. Se eu dissesse assim, se eu dissesse assim, ó, eu joguei bola. Eu joguei bola. Essa frase está no passado, no presente, no futuro ou no futuro do pretérito? Essa frase está no passado. Joguei. Eu joguei bola. Ontem eu joguei bola. Agora, se eu dissesse assim, ó, vamos pensar aqui comigo. Em vez de dizer que eu jogo no tempo presente ou que eu joguei no passado, digamos que eu queira dizer que eu jogarei assim que a pandemia acabar, no futuro. Eu jogarei bola. Eu jogarei bola. Então, eu jogarei. Futuro. Então, se eu disser que eu jogo, é presente. Eu joguei, é passado. Eu jogarei, é futuro. Se eu dissesse, olha, se não fosse a pandemia, eu jogaria bola. Quando termina em iria, a gente chama de futuro do pretérito. É uma condicional. Você está imaginando que você jogaria bola se não tivesse a pandemia. Então, olha só. Se eu disser eu jogo bola, é presente. Eu joguei bola, é passado. Eu jogarei bola, é futuro. Eu jogaria bola, é futuro do pretérito. Mas em algum momento você fala assim, ó. Eu jogar bola, eu jogar bola. Você fala assim? Eu jogar bola? Tinha aquela propaganda da Aimoré, né? Que eles ficavam lá estereotipando os índios, que diz que índio falava assim, né? Mim quer biscoito, mim quer Aimoré. Você não fala assim, né? Eu quer, mim quer, eu jogar. Você fala eu jogo, eu jogarei, você fala qualquer coisa, menos jogar. Porque jogar, gente, é, na verdade, a forma primitiva do verbo. Essa forma primitiva nós chamamos de infinitivo. Infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É o verbo na sua forma primitiva que não está conjugado em tempo nenhum. Então, vamos te dar uns exemplos aqui
do que é um verbo no infinitivo? Por exemplo, gostar. Você não fala eu gostar, você gostar. Você fala eu gosto, você gosta, você gostará, você gostaria. Então, gostar, comer, sorrir, brincar, por aí vai. Deixa eu dar mais exemplos aqui. Andar, viver, que mais? Sair. Então, quando o verbo está na sua forma primitiva, que a gente chama de verbo não infinitivo, ele não é conjugado em tempo nenhum. Ele fica no infinitivo e no além, no infinito e no além. Não é tempo nenhum. Quando que você sabe que o verbo ele está no infinitivo? Ele, o verbo no infinitivo, ele tem essa tendência aqui, ó, de terminar em ar, é, ir. Então, olha só, ar, é, ir. Então, toda vez que um verbo terminar em ar, é, ir, esse verbo está no que a gente chama infinitivo. Ele não está conjugado em tempo nenhum, nem no passado, nem no presente, nem no futuro do pretérito. E aí, quando que a gente utiliza um verbo no infinitivo? Geralmente após outro verbo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você vai utilizar um verbo no infinitivo assim, ó. Eu gosto de sair, de viver, de andar, de gostar, de comer, de sorrir, de brincar. O verbo principal da frase, quem é o verbo principal? É o verbo gostar. Nestes casos aqui, essa galera aqui é o quê? É o complemento. Lembra que eu falei que a pedra angular do inglês é sujeito, verbo, complemento? Quando o verbo ele está aqui na função de complemento, geralmente ele está no infinitivo, porque ele está depois do verbo principal. O verbo principal, que é o gostar aqui, ele está conjugado, neste caso aqui, no tempo presente. E essa galera aqui, conjugada em tempo nenhum. Eles estão no infinito e no além. Então, qual que é a regra para você sacar que um verbo está no infinitivo? Ele não é o verbo principal da frase, ele é complemento, e ele termina em ar, é, ir. Toda vez que o verbo terminar em ar, é, ir, a gente sabe que ele está no infinitivo. Show, beleza, morreu Bahia. Aqui a gente já sabe como é que é no português. E no inglês, como é que funciona? É a mesma coisa. O verbo no infinitivo, ele está depois do verbo principal. Mas aquilo que define que um verbo está no infinitivo, que mostra o sinal de que ele está no infinitivo, é uma partículazinha TO, que se pronuncia-se to, to. Então, toda vez que um verbo estiver no infinitivo, lá no infinito e no além, toda vez que ele não tiver conjugado em tempo nenhum, quando no português for terminar em ar, é, ir, no inglês, você precisa colocar o to antes do verbo no infinitivo. E aí, galera, a gente pode até criar aqui a seguinte regra para que você lembre-se quando que um verbo está no infinitivo no inglês. Isso aqui é uma regra. Claro que toda regra tem exceção, mas você vai aprender primeiro regra para depois, lá na frente, aprender exceção. Coloca como verdade absoluta isso aqui. Entre dois verbos no inglês, sempre tem o to. Entre dois verbos no inglês, sempre tem o to. Por quê? Porque o segundo verbo vai estar no
infinitivo. Gil, como que eu identifico que um verbo está no infinitivo no português? No português, meu brother, você vai identificar porque o verbo está escrito, está terminado em er, a, i. No inglês, você vai identificar porque tem uma partícula to antes dele. Lembra lá na escola, lembra que a professora falava assim, hoje nós vamos aprender o verbo to be. Por que esse raio desse to aqui? Porque ser ou estar é infinitivo. O verbo ser ou estar. Na forma primitiva, ser ou estar, infinitivo. Você precisa colocar o to antes do verbo que está no infinitivo. Na verdade, o verbo é be, é só be. O to é só para mostrar que o be está no infinitivo. Entendeu? Muito bem. Então, guarde isso aqui. Muito importante. Entre dois verbos, sempre tem o to. Por quê? Porque o segundo verbo está no infinitivo. O primeiro, que é o verbo principal. Esse aqui que vai ser conjugado no presente, passado, futuro, futuro do pretérito. Esse outro não vai estar conjugado em tempo nenhum, igual no português acontece. Ar, er, ir. Precisa, então, o quê? A gente não coloca ar, er, ir no verbo do inglês, igual a gente faz no português. No inglês, a gente coloca um to antes do verbo principal. Igual no caso do verbo to be. Então, tendo dito isso, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, não preocupa não, que a gente vai ver agora nas tirinhas como que funciona isso aí. Tá bom? Vamos que vamos. Primeiro vocabulário de hoje é a palavra nothing. Nothing. Lembra da regrinha lá do você é uma gracinha? Lembra que você é uma gracinha? Você é, cara. Você é. E aí, lembra que esse fonema é com TH? Então a palavra nothing significa nada. Nada. A palavra, lembra que ontem eu expliquei que thing significa coisa. No seria assim, coisa alguma, coisa nenhuma, né? Que no é não, então nothing significa nada. Nada. Próximo vocábulo aqui é a palavra help. Help. Help é o verbo ajudar, socorrer. Help também pode ser enquanto substantivo, ajuda ou socorro. Help. A palavra any significa algum ou então alguma. Any. Any. Algum ou então alguma. A palavra need é o verbo precisar. Need. Precisar. Repete comigo aí. Need. Precisar. Do. Do é o verbo fazer. Vou voltar aqui. Do, por sua vez, é o verbo fazer. Fazer. Do. É como se tivesse um Zzinho aqui pequenininho, viu? Do. Não é do. Não é do. Viu? Não pronuncia-se do. Pronuncia-se do. 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 Fazer. Vamos ver aqui no nosso esquema. Lembrando que qual que é a pedra angular do inglês? Sujeito, verbo, complemento. O inglês ele respeita muito esse padrão, sujeito, verbo, complemento. Então, vamos aqui para a frase. I, você já descobriu que
I quer dizer eu. Repete aí. I. Você já descobriu que have ontem? Repete comigo aí. Have significa ter. Então, fala assim, eu tenho. I have. Vamos lá? I have. Agora, vamos seguindo aqui. Olha só. I have nothing, nothing, nothing. Quer dizer, eu tenho nada ou nada tenho. To do é o verbo fazer, igual eu já acabei de te explicar. Fazer. To também significa para. Preposição para. Mas repara o seguinte, a frase aqui quer dizer, eu nada tenho para fazer, ou eu tenho nada para fazer. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho nada para fazer. Repare que fazer está no infinitivo. E por que fazer está no infinitivo? Porque o verbo principal na coluna de verbo aqui é o verbo have, é o verbo ter. Ele está na coluna de verbo. O verbo fazer está na coluna de complemento. Então a gente volta para a regra. Quando o verbo ele é complemento, ou quando ele vem depois do verbo principal, geralmente ele está no infinitivo. Olha no português aqui, é o sinal do infinitivo, fazer. Quando termina em ar, er, i, fazer. Se no português o sinal de que um verbo está no infinitivo é terminar em ar, er, ir, qual que é o sinal do inglês que eu acabei de falar? O to. Gostou aí da cenografia? O to. O to é o sinal que está no infinitivo. Então, eu não poderia falar assim, ó, I have nothing do. Está errado, porque eu tenho que colocar o to para mostrar que o do está no infinitivo. Então, como é que eu digo? I have nothing to do. Quer dizer, eu nada tenho para fazer. Eu nada tenho para fazer. Eu não tenho nada para fazer, né? Significa I have nothing to do. Eu nada tenho para fazer. E aí tem a outra frase, I need help. Quer dizer, eu preciso de ajuda. O need já significa, gente, precisar de. O de já está incluso. Need significa isso, precisar de. Então, I need help quer dizer eu preciso de, né? O de já está incluso, ajuda. I need help. Repete comigo aí. I need help. I need help. I need help. Eu preciso de ajuda. Vamos ver então nas tirinhas como é que funciona essa bagaça? Vamos que vamos. O John fala, hey. E o hey é o hey normal, né? Hey, hey. E aí o John fala, I have nothing to do. I have nothing to do. É como se tivesse um Szinho entre o T e o O também, viu? Igual tsunami. I have nothing to do. I have nothing to do. Quer dizer, eu nada tenho para fazer. Eu nada tenho para fazer. I have nothing to do. Eu nada tenho para fazer.
E aí o Garfield pergunta: Need any help? Need any help? Need any help? Precisa de alguma help? Ajuda? Precisa de alguma ajuda? Ou seja, para quê? Para não fazer nada? Na hora que fala rápido, é como se fosse uma palavra só. Nirene. Nirene. E o D fica com som de rareriroru, de R. Need any help? Need any help? Need any help? Need any help? Aí você fala, nossa, Dil, mas fica com esse som assim. Tem que falar need any help. Você quer, né? Mas na hora que você está falando em português, e em vez de falar onde você estava, você fala onde é que você tá? Você não acha ruim falar assim todo troncho, né? No inglês também, amigo. Na hora que eles vão falar, não fica need any help. Fica need any help? Need any help? Beleza. Vamos que vamos. Aqui temos mais dois verbos para aprendermos, que é o grumble e o mumble. Grumble e mumble. Mumble é murmurar. Mumble. Lembra até que murmurar começa com MU, então mumble dá fácil de assimilar. Mumble. Murmurar. Grumble. Lembra de um cachorro fazendo assim, grumble. Grumble é resmungar, já é mais enfático. Olha só o que eu escrevi aqui, ó. Grumble e mumble, são dois verbos, significam falas difíceis de se ouvir, por serem ditas em voz baixa e com palavras mal articuladas. Tem até Pode dar um exemplo, espero que ele não esteja me assistindo, mas eu gosto de dar um exemplo de um tio com minha esposa, que eu não vou falar o nome, mas a gente ia jogar bola, e aí acho que ele ficava meio chateado que o time não estava marcando direito, ou não tocava a bola, aí ele ficava lá no canto assim, da quadra, chateado, né? E ficava assim. Aí a gente não sabia o que ele estava falando direito, sabe? A gente sabia que ele não estava gostando da forma como o time estava jogando, mas estava assim. Toca a bola, filho de uma mãe. Então, isso é o murmurar, o resmungar. É quando está aqui com palavras difíceis de se ouvir por serem ditas em voz baixa e com palavras mal articuladas. Grumble e mumble, gente, são praticamente sinônimas, tendo como diferença principal que o mumble pode ter conotação negativa ou não. A exemplo da palavra murmurar. Então, por exemplo, a gente está aqui tendo a aula e aí alguém pode falar. Vamos dizer que o equipamento começa a dar problema, né? E aí alguém começa a falar assim, será que esse trem vai dar certo? Não sei. Será que vai dar furão? Será que vai ensinar direito? Isso é murmurar. Pode ser que tenha conotação negativa, pode ser que não. Agora, o grumble, o verbo grumble, é certo que tem conotação negativa. Quem está proferindo está descontente ou até mesmo com raiva. A palavra para grumble é resmungar. Aí já é certo, essa porcaria de aula tá tomando meu tempo. Porcaria de professor. É tipo isso aí. Isso aí é o verbo resmungar mesmo. Então, grumble e mumble. Vamos aprender aqui também os days of the week, dias da semana. E aí, com dias da semana, a gente utiliza a preposição on, que quer dizer no, na, né? On. Então, por exemplo, na segunda,
On Monday. Repete aí comigo. On Monday. Na terça, on Tuesday. On Tuesday. Na quarta, on Wednesday. On Wednesday. Na quinta, on Thursday. Olha o TH. Thursday. Thursday, porque você é uma gracinha. Thursday, Thursday. Na sexta, on Friday, Friday. No sábado, on. Vou falar devagar. Saturday, Saturday. Agora, falando rápido, Saturday. O T passa a ter o som de rarariroru. Saturday, Saturday. E no domingo, on Sunday. Só lembrar daquele sorvete lá, né? On Sunday. Quer dizer, no domingo. Beleza. Então, vamos ver como é que fica aqui a o nosso quadro. Sujeito, verbo, complemento. Como é que é o inglês? I. I. O verbo hate, eu já ensinei que é odiar. I hate. E aí vem to come. O verbo come, eu não ensinei anteriormente, acho que eu não ensinei, mas come é o verbo vir. Vir. E o verbo vir aqui já está no infinitivo. Como que eu sei que esse verbo aqui já está no infinitivo na frase? Por causa do o to aqui. Além dele ser complemento, fazer parte do complemento, não é o verbo principal. O verbo principal é aqui, ó, hate, odiar. Ele tem o to antes aqui. Lembra qual a outra regra que eu falei para você memorizar? Entre dois verbos, hate e come aqui, por exemplo, sempre tem o to. Sempre tem o to. Então, por exemplo, aqui, ó, come é o verbo vir. To come in é como se fosse assim, vir para dentro. Não muda o sentido. Come in é vir, entrar, vir para dentro, né? To come in, vir. On quer dizer em. Aqui quer dizer em. Essa preposição. A, eu já ensinei que a significa um, ou então uma. Saturday. Saturday é sábado. Morning é manhã. Manhã. Então, Saturday morning quer dizer manhã de sábado. Manhã de sábado. Então, I hate to come in on a Saturday morning quer dizer eu odeio to come in, isso aqui tudo significa vir. Eu odeio vir em uma manhã de sábado. Então repete aí comigo. I hate to come in on a Saturday morning. I hate to come in on a Saturday morning. Vamos ver como é que fica na tirinha. Woodstock está vindo aqui
para a casinha do Snoopy. Isso aqui está bem ruim de ver, mas é para representar uma máquina de escrever, daquelas antigas. E aí, no quadrante seguinte, o Woodstock está aqui, ó. Grumble, 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 grumble. Isso aqui é uma representação de que ele está fazendo o quê? Resmunga, resmunga, resmunga e resmunga. Verbo resmungar. E aqui, continua. Mumble, mumble, grumble, mumble, grumble. Ou seja, murmura, murmura, resmunga, murmura e resmunga. E a carinha aqui do Snoopy aqui com essa situação. E aí, por último, o Snoopy fala. Secretaries. Deixa eu descer aqui. Secretaries hate to come in on a Saturday morning. Quer dizer, secretárias ou secretários hate, odeiam, to come in, vir, é o verbo vir, to come. Quando, se você estiver passando na rua e alguém falar assim, ó, come in, quer dizer, entre, venha. Então, secretárias odeiam to come in, secretárias odeiam vir on a Saturday, em uma Saturday morning, manhã de sábado. Então, secretárias odeiam vir em uma manhã de sábado. Por isso que ele está resmungando. Não queria trabalhar no sábado. Então, e aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Vamos aqui só... Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui, só para destacar que o verbo principal é hate, odiar. To come in, ou seja, está no infinitivo. E aqui, ó, olha o to aqui que eu tinha falado. Entre dois verbos, sempre tem o to, viu? Porque hate é o verbo principal e to come in on a Saturday morning é o complemento da frase. É o restante da frase. Que nós temos, ó, secretaries é o sujeito da frase, hate é o verbo principal, do to em diante é o complemento. Então, entre dois verbos sempre tem o to. Entre dois verbos sempre tem o to. Coloque isso na sua cabeça. Por que entre dois verbos sempre tem o to? Porque o segundo está no infinitivo. Tem que ter o to. Beleza. Quem é a exceção a essa regra de que entre dois verbos sempre tem o to? As únicas três exceções são o verbo make, que também é o verbo fazer, o verbo let, que é o verbo deixar, barra permitir, e o verbo help, que é o verbo ajudar, ele é opcional. Tanto pode ter ou não o to após ele. Então, um exemplo aqui, ó. Um exemplo, o work é o verbo trabalhar. Então, se eu disser assim, ó, eu gosto de trabalhar. Like já é gostar de. Deixa eu colocar aqui o to aqui para ficar bem bonito aqui. To work. Então, I like to work. Eu gosto de trabalhar. O to está aqui porque o work está no infinitivo. Ó, trabalhar. Toda vez que terminar em ar, er, ir, tem que ter o to. Beleza. Agora, se eu disser assim, ó. Você me... um exemplo é... Faça-me trabalhar. Na frase. Faça-me trabalhar. Make me work. Neste caso, eu não preciso colocar o to antes de work, mesmo que ele seja no infinitivo, porque
o verbo make aqui é uma exceção. Na frente dele, não precisa do to. Outro exemplo é deixe-me trabalhar. Let me work. Também não precisa do to, porque o let é uma exceção. Para ele, assim como para make e para help, não é necessário. Entendeu? São as únicas 3 exceções. De resto, todos os outros verbos têm que ter o to após ele, se na frente tiver um verbo que esteja no infinitivo. Então, fica a regra. Tirando esses 3 aqui, para todos os outros, entre 2 verbos, sempre tem o to. Entre 2 verbos, coloca isso na sua cabeça, que entre 2 verbos, sempre tem o to. Tá bom? Beleza. Show. Mais um vocabulário? Braces. O que é braces? É o aparelho ortodôntico. Assim, ó. Braces. Laugh. Laugh é o verbo rir, dar risada. Laugh. Laugh. E aí, gente, não sei se talvez você nunca tenha visto aí nas redes sociais, mas tem o equivalente ao nosso kkkk, que quer dizer que está dando risada. Lá eles têm um LOL, L-O-L, LOL, que significa laugh out loud, quer dizer, rir out loud significa em voz alta. Ou seja, rir para fora em voz alta. Loud é alto, né, de altura de som, e out para fora. Então, laugh out loud quer dizer rir em voz alta. É a expressão. E aí eles usam esse LOL para significar esse kkkk nosso aí de risada. Só uma curiosidade mesmo. Então, vamos aqui para a nossa tirinha. O Snoopy fala para o Woodstock. Let me see. Deixe-me ver. Let é o verbo deixar. Me quer dizer mim, de mim mesmo. See é o verbo ver, que eu já expliquei em aula anterior. Então, let me see. Deixe-me ver. Repare que o verbo see está no infinitivo, ver. Lembra que em português ar é ir, mas como o verbo principal é o let, que é o deixar, e ele está entre os 3 que são exceção que não precisa do to, nesse caso aqui não precisou do to. Então fica let me see, deixe-me ver. Em seguida o Snoop fala, I promise not to laugh. Eu, promise é o verbo prometer, not quer dizer não, eu prometo não, to laugh, rir. Aqui já tem o to, porque entre o verbo prometer e o verbo rir, tem que ter o to, porque rir, lembra? É ir, rir está no infinitivo. Como promise não está entre as exceções, segue a regra geral. Entre 2 verbos, sempre tem o to. Promise, prometer, rir, outro verbo. Verbo, o to no meio. Por quê? Porque laugh está no infinitivo. Então, I promise not to laugh. Eu prometo não rir. Eu prometo não rir. I promise not to laugh. E aí o Woodstock dá um sorrisinho aqui pro Snoopy. E por isso que ele prometeu não rir, porque o Woodstock agora está usando braces, que é aparelho, em inglês. Aparelho ortodôntico. Muito bem. Próxima palavra? Love. Não é love. Love só pode falar Claudinho e Bochecha, no só love. Você fala love. Love. Não é love. 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 E é amor, ou então o verbo amar.
Essa palavra aqui, gente, tem duas pronúncias. Se você estiver se referindo a um evento que está ao vivo, ela pronuncia live. Live. Se você estiver se referindo ao verbo viver, pronuncia-se live. Como se tivesse um F no final. Live. Então, você fala assim, ó. Eu moro em Porteirinha. I live in Porteirinha. I live in Porteirinha. Agora, se eu falar que um evento está ao vivo, então, em vez de pronunciar live, eu pronuncio live. Né? Muito bem. Então, live é o verbo viver, morar, por aí vai. Próxima palavra aqui é word. Word. Word significa palavra. Word. Por isso que tem aquele programa da Microsoft Word. Word de palavra. O próximo verbo é eat. Repete aí. Eat. É o verbo comer. Eat. Repeat. Repare que o EA e o EA de it tem esse som de I. Repeat, que é repetir. Próximo verbo, sleep. Sleep é o verbo dormir. Igual o gatinho está aqui, ó. Sleep. Repete comigo aí. Sleep. Dormir. Nós temos aqui a expressão maybe. Maybe quer dizer talvez, pode ser. Maybe. Talvez. Maybe. Pode ser. Maybe. E aí, vamos para a nossa tirinha. O John fala, dando uma lição de moral aqui, sempre, né? Live, laugh, love. Live, laugh, love. Ou seja, viva, ria, ame. Live, laugh, love. E o Garfield está aqui olhando com essa cara aqui. E aí o John fala, words to live by. By, a palavra by significa por. Então, a frase words to live by seria assim, ó, palavras pelas quais viver, por quais viver, como se fosse assim, né? To live é viver, e o to aqui é porque viver está no infinitivo, então palavras para viver, words to live by. Então seria palavras pelas quais viver, tipo assim, palavras para viver, words to live by. Garfield. Garfield é o gato, né? Então, palavras para viver, Garfield. Quais palavras? Viver, rir, amar. Live, laugh, love. E aí o Garfield responde, for you, maybe. For quer dizer para, por. Então, para você. For you, maybe. Para você, talvez. Para você, talvez. I prefer. Prefer, gente, é o verbo preferir. Repete comigo aí. Prefer. Não é prefer, não. Prefer. Prefer. Repete aí. Prefer. Então, I prefer. Eu prefiro. I prefer. Eat, sleep, repeat. Coma, durma, repita. Então, vamos lá? I prefer. Eat, sleep, repeat. Eat, sleep, repeat. Ou seja, coma, durma, repita. Tá bom? Então, eu acredito que aqui a gente terminou. Terminou, que já é o 3 e amanhã.
Pessoal, muito obrigado por participar aqui mais uma vez aqui dessa aula aqui. Que Deus abençoe. Eu fico muito feliz pelo interesse de tanta gente. O feedback tem sido muito positivo. E é isso aí, galera. Vamos ser bilíngues, vamos deixar de falar só um idioma só. E tamo junto, viu? Um abração, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.